Justificar que você vai voltar para o Brasil após fazer o seu curso aqui não faz sentido, mas é algo que tem que fazer. Só que não faz sentido. E esse vídeo aqui eu tô puto na real e eu vou ter que conversar com vocês sobre isso para vocês entenderem que eu também não concordo com isso, ok? Mas é a regra do jogo. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Eu tô aqui num parque de cachorro. Quem assistiu o meu vídeo sobre bolsas, né, a bolsa do Colégio Público em Toronto, já viu que eu tô gravando aqui. E eu prefiro aqui para gravar porque eu tenho meus amigos cachorros, para você também ter a sua vida aqui no Canadá, né? Veja que isso aqui é um Akita, um cachorro japonês, né? Conheço pelo rabo e pela pelagem. Deu uma mijadinha ali, que beleza, que bom que não foi no meu pé. Mas vamos lá, galera. Seguinte, quando você aplica para um visto aqui para o Canadá, inclusive esse visto da bolsa, né, do College Público em Toronto, se você não assistiu esse vídeo, clica aí em cima e assiste, tá? Porque são as últimas bolsas que o college está oferecendo. Tem college aí saindo por 12 mil o ano em Toronto, college público. Então assiste lá. O que acontece quando você aplica para um college? Você tem que aplicar para o seu visto, né? Você vai aplicar para o seu visto de estudos, visto de trabalho para cônjuge de tudo. Quando a gente aplica para esse visto, isso seja de college privado ou college público, tá bom? Você vai aplicar, você tem que justificar, você tem que fazer uma carta para o Canadá dizendo que você quer voltar, não é que você quer, que você vai voltar para o seu país após terminar os seus estudos, ok? Isso não faz sentido e eu vou te dar os motivos. Só que eu esqueci de falar que você está no canal Matt Gasola, o canal mais claro e direto do YouTube, quando o assunto é Canadá. Então você tem que justificar, você tem que falar lá e mostrar vínculos com o Brasil. Eu já fiz vídeo falando sobre isso aqui também, como aumentar as suas chances de ter visto aprovado, tá? Assiste lá. Então o que acontece? Você tem que mostrar lá e falar, olha, Canadá, eu tô indo aí fazendo esse curso aí, blá, 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 e no final eu vou voltar para o meu país, eu não quero ficar aí não, tá bom? E aí o oficial de imigração, ele julga isso. Se ele não estiver convencido, ele pode negar o seu visto, como já aconteceram, né? Isso acontece, na verdade, né? Porque a gente sabe que as aplicações feitas no consulado em São Paulo, 30% são reprovadas. Isso aí é estatística, tá? Estatística oficial. Na verdade, é 33% são reprovadas. Então, o que acontece? Tem ali o oficial de imigração, ele pode dizer: não estou convencido que essa pessoa vai regressar ao seu país após o término dos seus estudos aqui no Canadá. Só que ao mesmo tempo, e é isso que me deixa puto, a gente está vendo aí o Canadá afrouxando as regras de trabalho. O que já aconteceu e que eu já fiz vídeo aqui no canal? O Canadá agora disse que quando você tem o seu visto de trabalho aqui, ou seja, se uma empresa te contrata ou se você aplica para um PGWP pós-college público, você não precisa mais estar em categorias, né, dos NOCs antigos 0A ou B, ou agora os novos tiers 0, 1, 2 e 3. Não precisa mais ser apenas nessas categorias para que o seu cônjuge possa estender o seu visto. Não, agora você pode estar em todos os níveis de habilidade, ou seja, qualquer função que você estiver exercendo, o seu cônjuge vai poder estender o visto de trabalho dele ou dela, né? Aí também aconteceu agora que filhos, depois do ensino médio até os 22 anos de idade, ou seja, seus filhos, se você tiver aqui em college público ou com visto de trabalho já, isso conta o PGWP também, o filho também tem direito a visto de trabalho. Outra coisa que o Canadá afrouxou agora, que é o estudante até o final do ano está trabalhando full time, algo que eu nunca vi aqui, tá, desde que eu cheguei. Antes tinha, mas agora mudaram isso, pode trabalhar o estudante full time. PGWP, extensão de PGWP. O Canadá está deixando a pessoa que tem o tempo de PGWP dela lá de 1 ano, ele estender o visto. Isso aconteceu aí no último ano. E aí, galera, todo mundo que está com PGWP tá acabando? Não se preocupa, estende aí. Teve gente ganhando tipo mais 1 ano de PGWP, que antigamente ela não teria direito. Então o Canadá está fazendo isso porque ele está precisando de trabalhadores. Só que ele está precisando de trabalhadores qualificados. Eu já falei isso, cara, se você não fala inglês, não fala francês, cara, nem perde tempo comentando. Sem idioma dá? Não dá, ok? Começa pela qualificação do idioma. Se você está aí na sua casa e não quer estudar idioma, não sei o que você está fazendo assistindo o vídeo de morar no Canadá, beleza? Sendo bem certo, e vocês me pegaram num vídeo puto aqui com o Canadá, beleza? Então, o que acontece? Você vai lá, aplica para cá, o Canadá fazendo todas essas políticas para ter imigrantes, para reter os imigrantes, e o Canadá já deixou muito claro, o ministro da Imigração deixou muito claro, que eles fazem isso baseado nos estudantes internacionais, que são uma excelente fonte de imigrantes para o país. Por quê? Porque são pessoas que estão se qualificando e são pessoas que estão trazendo dinheiro para o país. Você investe dinheiro dentro do país e você está se qualificando para o mercado de trabalho. E aquilo que eu já expliquei para vocês aqui no canal também. Muita gente pergunta, e se eu fizer esse college, será que eu vou ter emprego? Cara, college
público, é regulado pelo governo. Então, se você conseguiu vaga no college público, significa que o Canadá já tem um estudo, o governo da província principalmente, já tem um estudo que ali naquela província, esse trabalho que você vai se formar, esse curso que você vai se formar, vai ter demanda no mercado de trabalho. Ou seja, se você conseguir vaga no curso, você tem você tem trabalho para exercer. Por isso que a gente brinca, né? A gente fala que quem se forma em college público, ainda mais os técnicos, né, os cursos de 2 anos, e não consegue emprego na área, é porque não quis, beleza? A gente brinca com isso porque é fato, porque existe, ok? Então isso também já quebra uma coisa que a gente fala assim, o Atlântico é muito disputado, os colleges, é muita gente tentando lá no Atlântico. Não, é porque o mercado de trabalho lá é muito reduzido, né? É muito pequeno o mercado de trabalho no Atlântico. Então tem menos vagas de trabalho. Por isso, tendo menos vagas de trabalho, tem menos vagas sendo oferecido nos cursos de graduação lá, nos cursos de college lá, beleza? Então isso significa que o governo sabe que se você passar por um estudo aqui, o college, logo depois desse estudo você vai ter vaga de trabalho. E logo no que eles estão precisando, em demanda. Então, por que, cara? Por que? Alguém me explica. Eu tenho a explicação, tá? Mas que não faz sentido. Mas não vou falar palavrão aqui, mas que é isso que o Canadá fica querendo dizer, então? Se o cara quer fazer o college aqui, por que ele tem que dizer que vai voltar para o país dele? Se o Canadá tá querendo gente aqui, se tá querendo que o cara estude, que o cara pegue o visto de trabalho e que ele fique por aqui para suprir a demanda do mercado de trabalho, então por que esse primeiro oficial de imigração lá que avalia o teu visto tem que se convencer que você vai sair do país? Eu te explico. Porque ele tem mente quadrada. E esse vídeo aqui, se cai na mão da imigração, vou ter que me explicar bastante, né, no aeroporto ou qualquer coisa quando eu entrar no país, mas azar, cara, porque não faz sentido. Canadá, se você puder traduzir isso, se cair na mão da imigração e traduzir isso, cara, não faz sentido, não faz sentido. Você está se contradizendo, beleza? Então o que acontece? O primeiro oficial de imigração que avalia o seu visto, que vai avaliar sua justificativa, ele tem um trabalho, né? Ele tem uma ordem que é a seguinte, cara, se o seu trabalho é evitar que as pessoas que venham para cá com esse visto que você vai dar para elas fiquem ilegais ou fiquem de qualquer maneira no país, beleza? Então o seu trabalho é esse. Aí o que o cara faz? Opa, meu trabalho é esse. Aí ele vai lá, avalia o seu processo e ele fala, será que esse cara aqui vai ficar dentro do país depois? Porque me disseram que não pode. Não, cara, não pode ficar ilegal dentro do país. Mas se a pessoa tem perfil, tem idioma, tem dinheiro, tá querendo estudar aqui, tem chance de pegar o PGWP, o teu país quer que essa pessoa fique no país, cara. O teu país não quer que essa pessoa vá embora, meu amigo. Só que ele escutou a ordem, você tem que avaliar o processo, essas pessoas aí, elas têm que, não podem ficar ilegais. Aí ele escuta a parte, não podem ficar no país. Aí ele vai lá e começa a julgar os processos assim. Então, me desculpa, me alterei no vídeo aí, os vídeos talvez foi a primeira vez falando sobre isso abertamente, né, porque eu trabalho com isso, geralmente eu nem poderia estar falando esse tipo de coisa, mas cara, não faz sentido. Só que, por que eu tô falando isso? E para mostrar para vocês que eu também me importo com isso, que eu sou revoltado em relação a isso, mas o que nos resta fazer? Cara, jogar a regra do jogo. Beleza? É que nem quando você entra no meu site lá, metgasola.com, para marcar uma chamada de direcionamento comigo, lá eu explico. Isso aqui é um jogo de xadrez, cara. Existem regras a ser cumpridas, beleza? E você tem que conhecer cada etapa delas. Então existe o caminho para sua residência permanente, existe o caminho para sua imigração definitiva, até você ter um passaporte canadense na mão, existe. E é muito mais facilitado que cara, a maioria dos países no mundo. E o Canadá sempre está no top 3 ali de países com maior qualidade de vida do mundo. Então, existem as oportunidades, você tem que saber jogar o jogo. Não adianta reclamar, que nem eu falei para não comentar isso, em idioma eu consigo, mas o Canadá é difícil, tem que falar inglês, mas tem que não sei o que, cara, azar o seu, meu amigo. Ou você pega o jogo, entende as regras e corre atrás para fazer essas regras, ou você vai ficar chorando aí e não vai sair do Brasil. É isso, é essa a sua possibilidade, beleza? Então ao invés de chorar e reclamar do jogo, você tem que aprender a jogar. Então, essa é a regra, é revoltante, eu fico revoltado, e eu que trabalho com isso, e eu estou falando abertamente, novamente aqui, acho que nem poderia estar fazendo esse tipo de atitude, mas estou fazendo, porque eu me revolto também. Só que, cara, é o jogo, tem que saber jogar.
Então tem que entender o seu perfil, tem que entender as regras do jogo e aí fazer tudo para que você consiga fazer e seguir essas regras. No meio do caminho, essas regras podem mudar e você tem que estar preparado para isso também, ok? Mas no momento, a regra é essa. Então, faça a chamada comigo, converse comigo, entenda seu perfil, veja o que a gente pode fazer, porque para evitar esse tipo de frustração, para evitar que você aplique. Eu já vi, tá? Já aconteceu comigo, de uma pessoa que aplicou para o college, ela aplicou para o college comigo e ela falou: vou fazer meu visto sozinho, não vou usar o auxílio da equipe da Totem, não, vou fazer sozinho. Eu falei: beleza, pode fazer sozinho. Eu nunca fiz, tá? Eu nunca fiz meu processo sozinho, mas você pode fazer. É uma economia de dinheiro. Só que você tem que saber o que você está fazendo. E aí o cara na carta de justificativa, isso eu posso falar porque faz anos já, hoje deu tudo certo, a gente refez o processo da pessoa, a gente, daí a nossa equipe, e ela conseguiu o visto, tá aqui dentro. Mas quando ela fez primeiro, ela foi negada, justamente por essa justificativa, que não ia voltar para o país depois que terminasse o curso. Aí a pessoa, pô, meu visto foi negado e tal, não sei o quê, aí mandou os documentos para a gente analisar. O cara escreveu na carta dele de justificativa que o sonho dele era morar no Canadá e que ele ia fazer de tudo para ficar aqui no país. Porra, ele fez exatamente o que não podia fazer, beleza? Então você tem que conhecer as regras do jogo e jogar, ok? Se você não tiver a fim de entrar no jogo e seguir as regras, aí, cara, fecha meu vídeo, não assiste mais canal de YouTube sobre Canadá e vai para outro país, beleza? Mas aqui existe essa possibilidade, tô puto, mas a gente tem que saber jogar o jogo. E aqui, isso aqui é um parque de cachorros que fica do lado da minha casa, aqui em Montreal, e tá uma neve bonita pra caramba, por isso que eu tô gravando aqui de novo, ok? Então, a gente se vê na próxima, se cuide e um abraço.